Ontem vocês se lembram que nós mostrávamos aqui no programa, né, o caso do menino de 5 anos de idade que está sendo disputado. De um lado está a mãe, Aline, que procurou o Cidade Alerta e falou: Bate, a minha esperança é que vocês consigam encontrar o meu filho, porque eu estou numa verdadeira perseguição. Eu vou para tal lugar, a Viviane não está com meu filho. Eu vou para outra casa, o pai sumiu com meu filho. E ninguém sabe onde está essa criança. Ninguém sabe o que está acontecendo com esse menino de 5 anos. Vem para mim, por favor. Foi o Cidade Alerta entrar no caso, que em menos de 1 hora nós conseguimos encontrar essa criança de 5 anos. A mãe tem ordem da justiça para pegar o filho de volta. Só que, ao mesmo tempo, a tia que estará hoje ao vivo aqui no programa vai fazer revelações importantes, vai fazer revelações contundentes. A mãe vai estar conosco aqui também, que é a Aline, é isso? Para vocês terem uma ideia, a Viviane disse que botaram cocaína na mamadeira da criança, que a mãe está usando a criança para ganhar vantagem financeira, que a mãe nunca ligou para a criança, ou seja, a Viviane disse que colocar essa criança nas mãos da mãe é um verdadeiro risco para a integridade física do menino de 5 anos. Por outro lado, a mãe diz que não, que ela é muito grata à família da Viviane, que criou o filho dela, mas hoje ela já tem condições de criar o pequenininho de 5 anos. Me dá as imagens, por favor, ontem, do momento exato em que acontece o reencontro de mãe e filho. Vamos lá. Vamos para essa imagem que muita gente estava esperando. Os nossos repórteres, o Bernardo Armani, olha, esse é o momento exato. Abre o áudio, por favor, são imagens exclusivas. O Brasil vem combate. Ajudaram a criar ele. Ele está indo em direção à Aline agora, pela primeira vez. A gente vai registrar esse momento. Ó, o policial militar conversando com ele. Tentando, né, quebrar esse momento tenso, tentando mostrar um lado amigo. E agora sim o abraço na mãe, na genitora. Como é falso. Aplausos do pessoal aqui fora. Muita gente talvez não esteja totalmente a par da situação, mas aplaudindo esse momento, essa cena da mãe reunida com o filho e ele abraçando a Aline, abraçando a mãe. Abraçando a mãe. O nosso convite, porque afinal de contas ontem surgiram acusações graves, nós ouvimos a versão da Viviane e a Aline não teve oportunidade de apresentar a defesa dela, ok? Tem essa história da cocaína na mamadeira, ou seja, a Viviane quer deixar claro que essa criança ficando sob a guarda da Aline é um perigo. E ao mesmo tempo a Aline diz que não. Que a Aline é grata pela Viviane ter cuidado da criança até hoje, mas que a partir de agora ela quer a criança com ela. Quem está falando a verdade? Quem está mentindo? O Cidade Alerta abre espaço para que tanto a tia da criança quanto a mãe biológica da criança possam trazer suas versões. Primeiro, vamos ver como foi o reencontro da mãe com a criança após denúncia no Cidade Alerta. Vamos lá. Uma criança dividida entre 2 famílias. A mamãe te ama tanto. Olha, o tio tá aqui. Ele sabe toda a história, tá bom? Agora todo mundo ouviu a mamãe, tá bom? Todo mundo vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho, já vai pegar Vai você. ser rapidinho, tá bom? 2 mulheres que Cauã chama de mãe. 2 colos de amor em que ele se sente à vontade. Vai ser uma noite muito especial para a Aline, com certeza. Toda aquela desconfiança do que iria acontecer, aquela incerteza. Mas foi preciso a intervenção da Polícia Militar para que fosse cumprida a ordem judicial referente à guarda do menino de 5 anos. Informação que a polícia está aqui na frente, Bate. Está aqui na frente da casa da Viviane, chegou agora. Ó, Polícia Militar, a gente ouviu mais um grito agora, pelo nome da Viviane, acha que estão demorando. Então a gente não vai ficar no caminho aqui. E com as emoções à flor da pele, acusações foram trocadas ali mesmo, na frente da criança. Nós estamos esperando o oficial de justiça vir buscar o Cauã.
A oficial de Mas justiça a já mãe foi tá 2 aqui, vezes, por que você Gê. precisa de um oficial de justiça? Porque é assim que tá correndo o processo, amigo. Mas ela tem a ordem aqui. Mas eu fui instruído pela minha advogada. A sua advogada tem mostrar a pra ele? mensagem aqui da sua advogada, Não, Gê. mensagem não. Eu quero... Tem a mensagem da sua advogada, Gê. Gê, eu não tô aqui pra fazer, eu só quero o meu filho, Oi? Gê. Vocês estão dificultando. A escolha de um lar não é de Cauã, mas da justiça. A decisão do juiz é favorável a Aline, mãe biológica da criança. O menino já estava há mais de 20 dias sob os cuidados do casal que ajudou a criá-lo e que se negava a devolver o filho para Aline. A gente já tentou por várias vezes na casa dela, fui com o oficial de justiça já pela 2ª vez na casa dela e ela fugindo, ela se nega a entregar o meu filho, o juiz já deu o parecer de que eu sou a mãe. Só que Aline não ia desistir de ter o filho de volta e foi tentar buscá-lo novamente na residência da tia da criança e do marido. Se você está em posse da criança, sem ter a guarda, sem a autorização da mãe, você está incorrendo numa irregularidade. Vocês querem entrar pra conversar? Nós estamos conversando. Não, eu quero que vocês... Podemos entrar todos, então? Não, menos... Menos quem? Menos a Aline? Não, eu quero conversar com vocês, porque senão vai dar discussão. Aline, então, ligou para a polícia. A advogada me orientou a chamar a polícia. Com licença, cabo. Bernardo da Record TV, nós estamos ao vivo aqui acompanhando essa situação. Qual foi a orientação que vocês passaram aqui para o casal, dono da casa? Assim, tem uma decisão judicial de 2015 que a guarda ficaria com a genitora. Aí agora parece que no decorrer do processo, o juiz manteve a primeira decisão. Então a gente vê aqui, ela vai entregar a criança para a mãe e depois, se ela está se sentindo lesada ou o pai, ela entra com outra ação, com outro processo. Então, mas aí tem que esperar a decisão do juiz lá, tá bom? Mesmo contrariados e tristes, Viviane e G não tiveram outra saída a não ser entregar Cauã. Ele falou que tem que entregar, então eu tenho que entregar. Esse é o momento que a Viviane não queria, de jeito nenhum. Ela está agora com Cauã no colo. É um momento da despedida. Os dois se abraçando. O menino também está chorando. Pra fugir de lá. Olha, o tio tá aqui. Ele sabe toda a história, tá bom? Agora todo mundo ouviu a mamãe, tá bom? Vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho, já vai pegar Vai você. ser rapidinho, tá bom? Ele não quer ir para lá? Quer ir? Você fica calmo. Calma, Cauã, calma. Calma. Olha, Aline, sua mãe está lá fora te esperando. você quer ir com a mim? Ó, muita emoção, muita choradeira aqui mesmo. Nessa despedida. A polícia aguardando do lado de fora. A mochilinha dele. Deixa eu mostrar só a mochilinha aqui. Já está pronta. Com alguns pertences dele. Tem alguma mochila maior de roupa? A Viviane vai levar uma mochila maior de roupa. Ó, o menino tá chorando. Os pais de criação, como eles se consideram, emocionados. Você gostaria de falar alguma coisa, Jé? O que eu posso falar não é demagogia, porque nós cremos em Deus, como o Bart falou, a justiça tem suas falhas, mas o que nós estamos ouvindo dele, Deus está ouvindo. E é por ele que eu peço para Deus, sabe? É por ele. Nós não somos nada. Ninguém é nada, mas Deus conhece o coração dele, tem um plano na vida dele. Eu subi, ele já estava chorando que tinha que ir, porque ele ouviu polícia aí, tudo. Ó, Polícia Militar, a gente ouviu mais um grito agora, pelo nome da Viviane, acha que estão demorando. Então a gente não vai ficar no caminho aqui. Olha só, mochilinha nas costas, a Viviane levando outras sacolas de roupas, mais 3 sacolas aqui, mochilas. Pegou ele pela mão, descendo as escadas agora. Olha, mais de 20 dias que ele está aqui com a Viviane, com o Gé, os pais de criação que ajudaram a criar ele. E ele está indo em direção à Aline agora, pela primeira vez. A gente vai registrar esse momento. Ó, o policial militar conversando com ele.
tentando, né, quebrar esse momento tenso, tentando mostrar um lado amigo. E agora sim um abraço na mãe, na genitora. Como é falso. Aplausos do pessoal aqui fora. Muita gente talvez não esteja totalmente a par da situação, mas aplaudindo esse momento, essa cena da mãe reunida com o filho e ele abraçando a Aline, abraçando a mãe. As duas mães de Cauã evitaram ficar frente a frente, mas depois que o menino foi devolvido, começou o bate-boca. Como é falso. E agora, com ele no colo, nos braços. É um amor. Obrigado, Deus. A minha luta sábado, quando eu vim aqui, eu tinha certeza que eu sairia com ele nos braços e fui embora, olhando pro nada, Me senti um nada. Quando ele falou, não entrego, não deixou nem eu ver ele, nem dar um tchauzinho pra ele. Ó, a Viviane tá aqui atrás. Fala o que você fez comigo pra eles também. Fala da cocaína, fala da venda do carro, fala da venda do carro. Fala que você tá com medo de perder a pensão. A Viviane ficou exaltada. A pensão alimentícia te sustenta, sua morta de fome. Família puxando ela. De volta. Vocês não sabem de nada, é por isso que as crianças morrem. Olha, a Aline tá lá, ó. A Aline tá lá ao fundo, entrando na viatura da Polícia Militar, com o Cauã no colo. A gente vai mostrar que tem outra viatura também do outro lado da rua aqui, ó. Mais duas. São 3 ao total. Com Cauã novamente no colo, a mãe biológica não escondia a felicidade. Essa noite eu vou dormir agarradinha com ele, como ele gosta, que às vezes ele não gosta de dormir muito na caminha dele, gosta de dormir com a mamãezinha dele, beijando e abraçando. E essa noite vai ser assim. Vai ser uma festa quando eu chegar em casa com os irmãos dele. Para os pais de criação, o vazio da casa e a promessa de que o menino voltaria para perto deles. Ele já sabia, porque a gente não pode deixar eles às escuras no meio de um processo. Conversaram com ele sobre isso. Nós falamos que a qualquer momento ele poderia ir, mas que a nossa luta vai continuar, que nós estamos com ele. Aline estava em paz e não iria mais desgrudar do filho. Agora é casa. Dormi com meu filho nos braços essa noite, depois de 20 e poucos dias aí, não tem nem como explicar a sensação. Eu renasci de novo. Eu era uma pessoa morta esses dias, porque tinham arrancado meu coração. E hoje meu coração se retornou no lugar, né, filho? Você que trouxe a máscara para ele? É, eu que trouxe. A mascarinha, né, filho? Bom, ela vai para o carro agora, a gente vai acompanhar esse trajeto. A Aline com o Cauã no colo, nos braços. Olha, algo que ela sonhava nesses mais de 20 dias. Tá aqui até o Gé, mandou um beijo pro Cauã à distância aqui na frente da casa. Não podendo fazer mais nada, não podendo impedir a saída dele. Coisas que eles tentaram. Algo que eles tentaram ficar com o Cauã, não devolver. Explicaram os motivos. Disseram que temiam pela segurança do Cauã junto com a Aline, temiam pelo bem-estar do menino. Agora o carro está um pouco mais à frente. Está na próxima rua aqui à direita. E agora está conversando com o filho. Primeira vez, eu acho que eles estão longe daquele tumulto, né? Do bate-boca, da polícia. Estão trocando as primeiras palavras com o menino parou de chorar. Assim que chegou no colo da mãe, o menino parou de chorar. Parece que abraça a mãe agora, com vontade. Também dividindo a alegria dela dessa noite. Ela vai entrar agora no carro. A porta está aberta, viu? O que disseram? Você consegue? Deixa eu ajudar aqui. Ó, tá o Cauã também, com a mochilinha. As coisas já estão no porta-malas, outras mochilas maiores. Tchau, Aline. Ela agradece mais uma vez. E agora segue
para casa na cidade de Itaquaquecetuba com o filho. Algo que ela lutou tanto, quase um mês sem vê-lo, apenas 2 vezes que teve contato rapidamente por áudio, por celular, e agora está no carro com ele no colo, indo dormir agarradinha no Cauã. Algumas regiões do país ficam agora com a programação local. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã tem mais. Bom, para você que continua comigo aqui no Cidade Alerta, né? Nesse caso do menino de 5 anos de idade, a tia e a mãe resolvem ficar frente a frente. Vamos fazer a divisão, por favor? Com a tia e com a mãe, a Aline e a Viviane. Me diga uma coisa, Viviane, eu consegui ouvir bem durante a confusão o teu companheiro, né, o G, chamando a Aline de falsa. Mas antes disso, quer ver? Põe no ar, por favor, porque justamente nessa hora da confusão é que surgem as perguntas que a Aline vai responder no programa de hoje. Abre o áudio, olha. Sábado, quando eu vim aqui, presta atenção como os assuntos que serão perguntados para a Aline vai ter oportunidade de se defender. Olha aí. A Viviane, ela perde a cabeça nessa hora. Se não segurassem a Viviane, ela agiu com a emoção nessa hora. Ela não queria. Ó, a Viviane tá aqui atrás. Olha só, prestem atenção no que a Viviane vai falar agora. O que você fez comigo para eles também. Fala da cocaína. Fala da venda do carro. Fala da venda do carro. Fala da venda. Fala que você tá com medo de perder a pensão. A Viviane ficou exaltada. A pensão alimentícia te sustenta, sua morta de fome. Família puxando ela. De volta. Vocês não sabem de nada. É por isso que as crianças morrem. É por isso que as crianças morrem. A Aline tá lá, ó. A Aline tá lá ao fundo, entrando na viatura da Polícia Militar. Bom, pode voltar para cá. Portanto, a Viviane nessa hora... Viviane, se não te segurassem ali, eu não sei o que ia ser dessa conversa de vocês, hein? Oi, Bate. Você ficou muito tensa, não? A gente... É emoção, né, Bate? Em nenhum momento eu não iria agredir nem nada. A gente quer se expressar, mas é difícil. É difícil porque a verdade ela é uma só. E a verdade ela é imutável. Então, assim, a gente tenta mostrar a verdade, só que é muito difícil a gente provar algo quando a gente não é mãe verdadeira de uma criança. Então, tem toda uma história que já foi passada, tem todo um trajeto. A Aline, ela realmente... A gente nunca teve problema entre nós duas. Né? Eu sempre deixo bem claro que todos os motivos de briga que sempre tiveram, nunca foi eu com ela ou ela comigo. Sempre o nosso problema foi o meu irmão, o Fabiano. Então, sempre quando ouviu a briga entre os dois, ou falta de compromisso da parte dele, ela virava o jogo para o meu lado e para o lado do Cauã Henrique. Então, assim, realmente com ela, eu não posso dizer que eu tive problema, porque a gente não teve. Inclusive, no dia que o neném foi para casa dela, a gente conversou normalmente. Então, é difícil a gente tentar se defender de algo que não é realidade, que não é a verdade. Né? Em nenhum momento, realmente, a gente teve desavença que foi praticamente de nós duas. Foi sempre por causa da terceira pessoa, a briga. Viviane, e o Henrique no meio dessa briga. Mas, Viviane, o teu companheiro G falou que ela é falsa. Que relação é boa a ponto de chamar a outra pessoa de falsa? Ou seja, a partir do momento que você chama a pessoa de falsa, é que todo aquele passado que vocês viveram era uma mentira. Por que vocês fizeram essa falsidade? A falsidade, Bate, consiste no fato de que nunca ela quis ficar com o neném morando com ele. Ela quis o neném a partir do momento que ela descobriu que ela colocou de volta dentro de casa um homem que não era o homem que ela sonhava, e ela já sabia que ele não era, e o sonho dela se desfez, porque eu tenho um áudio dela dizendo que ele jogou os sonhos dela e ela no chão, e nesse momento ela tenta se vingar dele, do pai,
tentando pegar o filho, sendo que para ele a dor não era nada, porque ele nunca criou. Quem criou fomos nós. Então ela tentou algo disso. Então a falsidade consiste nisso dela nunca quis morar com o menino. Tanto que quando ela montou o apartamento dela, que ela comprou, graças a Deus, nós comemoramos juntas a compra do apartamento dela. Ela foi bem clara, o apartamento era pequenininho, tem um espaço, claro que tem um lugar para o Cauã dormir, mas ela já sabia que ele não ia morar lá e ela deixou isso bem claro no dia do aniversário dela para quem quisesse ouvir, que ele era nosso, porque ele amava a gente. E era uma coisa boa, não era uma coisa ruim. Eu nunca privei a Aline de ver. Toda vez que ela falava que queria ver, a gente levava o menino. Ela nunca precisou se deslocar com condução, com nada. A gente sempre levou e buscou o Cauã Henrique na casa dela. Então, assim, não era uma coisa ruim, era uma coisa boa. Que sempre com a interferência de um terceiro, a agressão viria para o lado do menino. Como foi sua primeira noite sem o seu filho de criação? Eu não dormi. Assim como eu não dormi, os 29 dias que ele ficou na casa dela do mês de abril. Então eu não consigo dormir. Mas não é por causa do meu sentimento, é por causa da situação. Saber que ele está num lugar onde ele não quer estar de verdade. Ele gosta dela, mas o convívio dele, Bate, é aqui. Então, assim, em nenhum momento eu falei que queria tirar. Nos 17 dias que eu tentei acordo com a Aline, que eu tentei mostrar para ela que o menino não tinha nada a ver com a história dela e do Fábio, que o convívio dele era aqui, em nenhum momento ela me ouviu. Ela me agredia com palavras e não me ouvia, porque ela estava nervosa. E eu sempre tentando trazer ela para a consciência que o menino estava fora do convívio. Então, o convívio dele foi aqui porque ela permitiu o convívio dele aqui. Porque se eu tenho 2 filhos e eu permito que ele conviva em outro lugar, eu tenho que aceitar. Então, esse é o motivo, de saber que lá não é o convívio dele. Ele vai passar o final de semana e volta, mas é aqui o convívio dele. Ele tem a escola, ele tem os amigos da escola, ele tem as atividades, ele tem a rotina dele. Então, é muito complicado a gente tirar a criança de uma rotina, né? Então, a minha luta não é para tirar o filho da Aline. Eu tenho 2 filhos que são meus, mas é para ela entender que ele tem um convívio, né? E tanto que eu tenho como provar que eu tentei fazer, e ela, se ela for verdadeira, ela vai falar a verdade, de falar que eu tentei manter a rotina dele, ele ficando na semana, ele estudando, ele fazendo as coisas, e no final de semana, normalmente, ele indo para lá, excluindo o Fábio da história, que foi o problema todo, foi com ele. Aline, como é que você reagiu quando você estava pegando o seu filho no colo, depois da denúncia aqui no Cidade Alerta, e a chamada de falsa? Olha, Bate, eu só tive uma sensação aquele momento que eu estava com meu filho. Foi meu coração de volta, né? Porque foi como se tivessem arrancado o meu coração. Fui chamada de falsa, sim. Dói, sabe, Bate? Todas as acusações que me fazem, dói, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu sempre tive um bom relacionamento com a Viviane. Eu sempre tive um bom relacionamento com o G. Eu sempre tive um bom relacionamento com a filha da Viviane. Eu nunca fui uma mãe desequilibrada. Sou nervosa? Sou. Ontem chorei pra caramba aqui? Chorei. Fui apedrejada porque disse que eu estava chorando lágrimas de falsidade? Cabe a Deus só julgar, né? Enfim, filho é filho. E a Viviane sabe, tanto quanto eu, que eu nunca disse que o apartamento era pequeno para o Cauã. Eu disse a seguinte forma para ela. O Cauã, ele tinha muitos brinquedos, né? O Cauã ganhava brinquedo de todas as partes. E aí eu disse para ela, inclusive, nesse dia, ela até me ajudou, que eu estava até de mudança. Estava mudando aos poucos, né? Levando minhas coisas aos poucos. E eu disse assim, Viviane, leva esses brinquedos do Cauã, que ele tem muito brinquedo. Ela vai ver, ela tá ouvindo, ela vai ver que é verdade. Ele tem muito brinquedo. Então, só vai ficar para ele aqui os que ele gostar mais, né? Então, segundo o pai da criança, segundo ao G, ele tinha brinquedoteca, ele tinha isso, ele tinha aquilo, tinha um quarto para os brinquedos dele, né? Então, eu falei para ela, mas não que não caberia o meu filho. Todas as vezes que o Cauã vinha para mim, todos os finais de semana, ele sempre vinha com alguma coisa na mão. Algum brinquedinho preferido, ou algum que já tinha ficado na minha casa. Ai, mãe, esse ficou na minha casa, né?
E quando ela alega aí que eu falo que eu só pegava o Cauã quando assim eu queria, não, Bate. O tempo todo não foi assim. Eu tenho testemunhas, eu tenho quem viveu a minha história comigo e sabe. Ela mandava nos áudios. Os áudios para Viviane eram o seguinte: bom dia, Vivi. Hoje você traz o Cauã? Bom dia, Aline. Levo sim. No outro final de semana, o G leva. Porque assim, não que eu nunca se preciar, não. Eu não vou buscar o meu filho lá na sua casa, que você é uma folgada, você tem que levar na minha casa, não. O tempo todo, o zelo com a Viviane e com o Cauã era demais. Eu não tenho carro, né? E aí, ela se propunha, não, Aline, você não vai pegar condução com o menino. Até quando o menino estava em casa, que o menino adoecia, que eu precisava levar ele no hospital, que eu falava, ai, Vivi, hoje o neném não tá bom, eu vou levar ele. Ela vinha disparada de Suzano. Na época, ela morava em Suzano. Hoje, ela mora em Mogi. E aí, o tempo todo. Aí, bom dia, Vivi. Hoje você traz o Cauã? Ai, Aline, hoje eu não vou levar o bebê. Ou, ai, Aline, hoje eu não vou levar o Henrique, porque hoje tem aniversário da minha mãe, tem aniversário da Ana Júlia, tem... Enfim, tem um cinema que eu quero levar ele, vou levar ele no shopping. Mas, Aline, você usa o seu filho para obter vantagem financeira? Ô, Bate, de jeito nenhum. Tem Quando certeza? ela alega que eu pego bolsa, que eu vivo de Bolsa Família... Ontem ela falou, inclusive, aqui que você já pensou em vender a criança. Sim, ela fala que eu vivo de Bolsa Família e que ela me paga a pensão. Não. Em 2015, Bate, eu fiz uma... Que graças a Deus, eu fiz eu e o Fabiano entramos em comum acordo. Não fomos lá, eu não coloquei ele no pau. A gente foi na Defensoria Pública e formalizou uma ordem, que nessa ordem diria que eu era genitora e que ele teria visitação livre do Cauã, certo? E o que acontece? Quando tem isso, o juiz determina a pensão alimentícia, certo? Só que todo esse tempo que ela fala que ela deposita dinheiro para mim, que ela fala que ela tem os comprovantes que ela deposita dinheiro para mim, não. Até porque, Viviane, eu estava com seu irmão. O seu irmão me ajudava, né? Então, quer dizer, tinha aquele acordo na justiça, porque lá atrás a gente se separou e você sabe muito bem por quê. E aí, ficou naquela. Ele morava comigo, ele me ajudava. Você entendeu, Bate? Não teve troca de pensão alimentícia. Eu não pego Bolsa Família. Eu tenho outros 2 filhos, né? No qual eu sustento o trabalho, Bate. Eu trabalho de segunda a sexta numa empresa e nos sábados eu faço bico. Sabe pra quê, Bate? Não é pra... Igual ela falou assim, a Aline gosta de dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? Se a gente trabalha, porque a gente gosta mesmo, pra ter as coisas da gente. E o tempo todo, a Viviane esteve comigo, o tempo todo. Eu agradeço a Viviane, eu agradeço ao G, eu agradeço a Bia, ao qual ele chama de mãe também, que é a irmã dela, né? E nas mensagens da irmã dela tem a irmã dela falando que jamais usaria nada contra mim. E eu jamais, Bate, imaginaria que a Viviane usaria isso contra mim. Até porque eu estava tranquila, porque eu tinha a guarda do Cauã. O Cauã não é uma criança maltratada. O Cauã não é uma criança judiada. Naquela hora que ele chora, Bate, sim, ele estava sob pressão ali. Mas você viu na hora a imagem, quando eu chego perto dele, que eu pego ele, o que ele faz? Ele me abraça. E o que vale mais alto é o sangue. Viviane, você tem sangue dele também. Você é mãe dele, tanto quanto eu. Às vezes, Viviane, eu falava assim, nossa, o Cauã, ele é tão amado. Eu até falava assim, às vezes o Vitor e o Cauã, por ser de outros parentes, né? Nossa, o Cauã é muito amado por esse pessoal de Suzano. São todos, Viviane, Fabiane, Tatiane, muito, muito amado. Em nenhum momento da minha matéria eu denigro a imagem dela. Não. Eu só tenho a agradecer a ela. E quando ela fala que ela criou os 2 filhos dela, sim, conta também, Viviane, que o seu filho não mora com você hoje, que foi morar com o pai, ainda menor de idade, e foi aí que você se apegou mais ao Cauã. E a minha vida tá aí. A cocaína, quando ela planta, tem um áudio lá sim, ô Bate. Você quer que eu esclareça agora? A gente tem o áudio, porque além da cocaína, diz que tem a venda do carro também. Que história é essa de venda do carro? Isso, tem a venda do carro e que... Pode falar. Pode falar você, por favor, que história é essa? Tem a venda do carro, sim. A venda do carro não começou agora. A venda do carro começou quando ela fala que hoje o G noivo
que lá atrás era ex-marido, né, Viviane? Que você não suportava mais viver ao lado dele? Enfim, não vou falar da sua vida pessoal. Não suportava viver ao lado de quem? Do marido, que é Do noivo. G? Isso. Portanto que ela não mora aí, Bate. Ela mora em Mogi das Cruzes. Mas como assim? Ela não gosta do G, é isso? Ela tá com G por quê, então? Não, Bate. Tem os a áudios, gente Viviane. teve o desentendimento e a gente se separou por 6 meses e voltou. Nós nos separamos em setembro e voltamos. Eu acho que isso acontece com qualquer casal e isso não vem ao caso do fato do Cauã. E agora eu moro aqui de novo. Então a gente Mas você joga o meu relacionamento, a gente né, não Viviane? é casado. Eu até você também não estava num relacionamento. Você joga o seu irmão. Você joga o seu irmão na cova dos leões, sendo que foi você que plantou esse tempo todo lá atrás, na minha depressão pós-parto, com 10 dias do Cauã nascido, que você olhou, se apaixonou e disse: Aline, eu tenho síndrome de Nazaré. Lembra da novela Nazaré lá, da sequestradora lá? E a gente ria, brincava. Que a gente sempre e você teve, o tempo todo, você plantou na minha cabeça: Aline, eu vou tirar o bebê, deixa eu levar o bebê, que é capaz de o Fabiano, ele tá andando em boca de fumo. Você não conhece a história do Fabiano, porque eu não conhecia, Bate. Com 3 meses eu namorei, me amiguei e engravidei. Fui errada? Fui. Você colocar um homem dentro de casa que você não conhece, mas até então ele tratava meus filhos bem. Na época, o meu filho mais novo tinha 3 anos de idade e ela foi na minha casa. Aliás, ela foi no hospital, teve todo um aparato. Eu tive uma vida de rainha dentro daquele hospital, Bate. Aline, peraí. A Viviane parou de me ouvir, gente. A gente tá num momento tenso aqui, eu preciso que ela me ouça bem. Porque sim, a Aline está dizendo, da mesma forma que a Viviane está dando palpite na minha relação amorosa com o Fábio, eu posso dar palpite na vida amorosa dela com o G, que ontem, inclusive, se auto-intitulou o pai de criação do menino, que realmente não deixa de ser. Tá me ouvindo agora, ô Viviane? Voltou aí meu áudio? Voltou, mas eu não ouvi nada. É que eu interrompi justamente quando eu vi que você tinha parado de receber meu áudio, eu interrompi. Ah, tá. Pode continuar, Aline. Então, quando lá atrás, eu tive uma vida de rainha dentro daquele hospital, Bate, quando eu ganhei o meu filho. Foram tantas visitas da família dela que a visita era de manhã e de noite, geralmente lá no Santa Marcelina. De manhã, a parte da minha família nem conseguiu me visitar, porque já tinha cobrido um certo tempo de gente, então só teria visita da noite. E o tempo todo a Viviane me acompanhou. O tempo todo ela olhou para o Cauã e se apaixonou por Cauã. E qual é a mãe que não se sente lisonjeada por isso? Né? Meu filho estava sendo amado. Por mais que eu não prestasse para ela, mas meu filho estava sendo amado. Mas esse não era o caso porque a gente tinha um bom contato, um bom relacionamento. Quando, com 10 dias de nascido, que eu ganhei o Cauã, ela ia na minha casa quase todos os dias com o G, né? Às vezes ela ia com a irmã Fabiane e às vezes com a irmã Tatiane e a mãe dela às vezes ao final de semana. Em todas as vezes que a Viviane foi, que o Fabiano estava trabalhando, ela coloca na minha cabeça, ela começa a contar o passado do Fabiano. Ela tentava te convencer do quê? Isso, quando eu cheguei em casa, ela ia na minha casa todos os dias. No hospital eu tive uma vida de rainha, eles iam me visitar todos. Ganhei muitos presentes deles, né, pro Cauã, tudo. Com 10 dias de nascida, a Viviane começa, ela e a Fabiane, falar na minha cabeça. Do passado do Fabiano, porque, como eu falo aqui, eu conheci o Fabiano em 3 meses, eu namorei, me amiguei e engravidei, né? E ela começa a jogar o passado do Fabiano, e ela começa a falar que o Fabiano fazia isso, que o Fabiano fazia aquilo, que o Fabiano fazia aquilo outro. Só que isso era quando o Fabiano estava trabalhando. Ela ia na parte da manhã. E eu, de dieta, eu já não culpo ela que essa foi a minha depressão, não, porque eu já me sentia meio estranha, sabe, Bate, quando eu ganhei o meu filho. Eu já me sentia... É uma história... É muito complicado eu dizer isso, que eu sentia. Aline, qual que era o objetivo dela, então, de estar difamando o Fabiano, o próprio irmão dela, pra você? O que ela queria com isso? Exatamente. Qual era o objetivo de ela difamar o irmão pra mim? Na sua opinião, era o quê? A intenção de ficar com o meu filho. Portanto, que... Você acha que ela planejou o território pra pegar a criança pra ela, é isso? Ô, Bate... Isso é grave, É grave. Nesses 5 anos que eu estive com o Fabiano, entre vindas e separações, ele dentro da minha casa, né?
a gente namorando, seja lá o que for. Nesse tempo todo, o medo da Viviane era eu ficar definitivamente com o Fabiano e ela perdeu o Cauã. Quando ela fala da cocaína, foi verdade. Ela chega na minha casa e fala da seguinte forma: Aline, deixa eu levar o bebê, chama algum primo seu, pede para alguém te ajudar, e porque o Fabiano, ele não é flor que se cheire. O Fabiano, ele andava em boca de fumo. O Fabiano é viciado em cocaína. Mas é o irmão dela, gente. Como que ela fala isso do irmão? Exatamente, do Fala aí, irmão. Eu dar- nunca falei nada do Fabiano pra ela, Bate. Falou ou não falou, mensagens gente? que Ela tá tem, mentindo, Vivi, pelo amor. Ontem, Aline, quando entrou o link ao vivo, a nunca, primeira jamais, coisa que você Bate. fala é que você... Deixa eu falar? Não, Você quer falar, tudo mandou bem, eu o vou deixar áudio você e falar. agora em abril, Aline. Eu Quando nunca você falei isso entra pra no você. link ao vivo, a primeira coisa Esse que ela áudio joga é é o quê, recente. Bate? O meu irmão é um usuário Tem a de data drogas. do áudio, Foi. Bate. Até Ô, Viviane, aí ela realmente planta não- na minha Bate, eu não cabeça tenho assim, deixa eu levar o necessidade. bebê, que aí o Fabiano anda e vive em boca de fumo quando essas Eu tinha mensagens escritório dela, funcionando, que não tinha nem eu tempo desavença com o Fabiano, ela falou que ela foi caçar o Fabiano na boca de fumo e que depois a mãe dele fala que ele tá morando é na casa dela, que eu chamo ela de mentirosa, né? E aí ela fala, chama um primo seu, pede ajuda pra alguém e ele vai colocar cocaína na mamadeira da criança. O Cauã com 3 meses de idade. Aline, o áudio Eu é me calei, seu, Aline. Viviane, Meu Deus. eu me Bate, calei eu porque me diante dos recuso a fatos, continuar você aqui estava se for pra comigo. ficar ouvindo as mentiras dela. Não, então, Meu Viviane, a Deus. gente tá aqui pra expor Aline, o que você é tem sua pra expor, o que eu tenho pra palavra. expor, Viviane. Não, a Aline, minha você tá verdade é uma só mentindo. desde o começo do processo. Você está mentindo, Bate. Não estou mentindo. Pode falar, Viviane. Quando eu cheguei para visitar, eu não visitava ela todo dia, porque eu tinha um escritório de contabilidade, onde eu era chefe do escritório. Eu não tinha tempo, eu tenho como provar que eu não tinha tempo. Eu comecei a visitar, juntamente com o G, às 6 da tarde, que era o horário que ele fechava a oficina. E eu comecei a ver que a Aline estava estranha, que ela estava... O meu irmão foi comprar antidepressivo para ela. E eu até levei ele para comprar o antidepressivo que o médico tinha receitado. Eu nunca falei nada do Fabiano, pelo contrário. Eu tenho o áudio que mostra que eu falo, Fábio, valoriza a casa que você tá. Valoriza a oportunidade que você tá tendo. Valoriza, porque é muito difícil, Bate, a pessoa sair do mundo das drogas. Jamais eu falaria para ela, não fica com meu irmão por isso e por aquilo. Os meus filhos, quando o Cauã Henrique nasceu, eles eram adolescentes. Eles estavam na fase que eles precisavam de mim. Ela tá mentindo porque ela não tem com o que se defender. Como que ela, no primeiro momento, ela me elogia, ela coloca que o menino é amado e depois ela já começa a colocar que eu queria roubar o filho dela. Cauã foi amado eu não por você, preciso, Bate, Viviane. roubar o filho eu dela. sempre ouvi você. Tanto que quando eu taco na cara do Fabiano... Quando você pediu o bebê pra morar com você, Aline? Quando você pediu? Você nunca mais pediu. Quando eu achei o menino na casa dela, Bate, quando foi, o Cauã fez 3 meses. O Cauã estava debaixo de um monte de cobertas, às 7 horas, sem mamar e sem nada, e ela dopada de remédio, falou que o neném estava na casa da vizinha. Foi quando eu levei o menino para minha casa e falei, Aline, você precisa se tratar. Você precisa se tratar. E eu levei mesmo, porque o neném estava desfalecido. Você ele precisa se tratar e mas eu largar me o traste do meu irmão. dela. Não foi isso, Viviane? Eu me compadeci dela. A seguinte Tanto forma que que eu você sempre, disse... todo dia mandava mensagem para saber como que ele estava, como que ela estava. Nunca, jamais eu quis roubar o filho dela. Nunca. Quando ela melhorou, Viviane, o neném estava no você não convívio com a quis gente, roubar. já porque ela não você quis ficou mais pegar ele. de um lugar pro E outro e ela hoje você nunca mora em mais Suzano. pediu o menino, Bate. Ela nunca... Eu moro em Suzano. Não o mora, meu salão, Viviane. Bate, Eu ele provo fica por em A e Mogi mais das B, você não mora em Cruzes. Suzano. Mas, Ele enfim, fica em Mogi das Cruzes. Mas assim, o Viviane... O que acontece, eu realmente me separei, eu não sou casada, eu me separei, a gente teve desentendimento, a gente tem filhos grandes em casa, a gente teve desentendimentos. E eu fui realmente, porque não convinha eu pagar 2 aluguéis. Eu peguei, como lá em cima é grande, eu coloquei um quarto para a Ana e um quarto para mim. Entendeu? Mas a gente reatou em fevereiro.
A gente reatou em fevereiro, a gente está tentando de novo voltar. Eu falei isso para os repórteres hoje à tarde. Até falei que não era casada, eu não menti para eles. Eu não menti e eu fiquei separada mesmo dele, a gente teve nossos problemas, mas em nenhum desses momentos o Cauã Henrique foi prejudicado. Ele continuou levando o Cauã pra creche, não, buscando, Viviane. eu vinha e aquele de Mogi, dia que eu fui na sua casa pra pegar o registro do Cauã, porque eu precisava fazer o planejamento familiar, e que você fala o seguinte, aquele escroto... Você foi no salão. Você fala, aquele escroto não paga o IPVA do carro que ele me deu desde 2005, deu busca e apreensão. E eu vou ficar com o seu carro, não foi isso, Viviane? Eu nunca coloquei o seu filho no meio da história. Colocou, Viviane. Você colocou a partir do momento que você traiu a minha confiança, de que eu tinha totalmente a confiança. Você já estava me ameaçando quando eu peguei o Cauã, que ele ficou comigo. Você já estava me ameaçando. Bate, mas eu tinha certeza de trair a confiança que eu tinha dela, guarda do meu que eu fui à filho. cama Eu tinha do meu irmão pra ele trair da minha ela. dignidade. E eu não fui. Viviane, eu tenho a minha vida pra cuidar. dignidade Peraí. não é o que os outros falam, não é o que os outros fazem, é o que eu vivo. Peraí, só um minutinho. Ô, Viviane, que história é essa? Foi a cama com quem? Bate, quando ela fala que eu traí a confiança dela, ela quer dizer que quando ela descobriu que o meu irmão estava de novo traindo ela, eu estava sendo conivente com meu irmão, sendo que eu nem tinha contato, ele estava morando com ela desde dezembro. Eles estavam morando juntos. Como que eu vou saber dos casos do meu irmão se eu trabalho, eu cuido do Cauã, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha escola? Não, Como você cuida dos seus filhos, não. Você cuida da Ana Júlia e do Cauã. Eu nunca traí a confiança dela porque eu não sou fiscal do meu irmão para saber onde ele tá pulando cerca. Olha, peraí. Ela simplesmente quis punir o Cauã Henrique. Jamais. Por causa da traição dele. Olha só. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Nós fizemos uma reportagem hoje com esse áudio e com outra, ouvindo as versões. Vamos ver o que os nossos repórteres conseguiram, por favor. Viviane garante que sabia que mais cedo ou mais tarde, uma decisão judicial poderia obrigar a família a devolver a criança para a mãe. Por isso, já vinha se preparando e preparando o sobrinho para quando esse dia chegasse. A gente já estava preparando ele, para ele ir, mas que a gente vai conseguir pegar ele de volta, porque aqui é o convívio dele. Cauã Henrique estava na casa da tia há 20 dias, período que Viviane aproveitou para tentar a guarda definitiva da criança, mas por enquanto ainda não conseguiu. A gente não vai desistir, o processo já está correndo, né? Eu demorei muito eu fiquei 18 dias tentando negociar com ela, para ela voltar em si, ver que a gente não tinha nada a ver com o problema do meu irmão e dela, para o neném voltar para o convívio. Desculpa a gente chamar ele de neném com 5 anos, é costume chamar bebê e neném. Para ele voltar ao convívio dele aqui, para ela poder parar de fazer ele de refém, porque ela fez ele de refém lá dentro, porque lá não era o convívio dele. Né? Eu tentei por 17 dias. Quando ela realmente bateu o martelo e falou, nunca mais vocês vão ver, e deu a entender que tipo, não seria nem nosso nem dela, eu fui procurar advogada. O quarto onde nós estamos agora é o quarto do G e também da Viviane. A cama do casal é essa bem aqui do lado, olha só. No canto de cá fica justamente a cama onde o Cauã dormia. Ele costumava dizer para os tios que queria ficar juntinho deles. Inclusive, segundo a Viviane, ele nem gostava muito de dormir na caminha dele. Ele costumava de madrugada pular justamente para a cama do casal, para acordar já de manhã cedo, perto da Viviane e também do Jaque. E cada cantinho aqui lembra o Cauã. Olha, ainda tem uma mochilinha dele aqui no canto. Um pouquinho mais aqui para cima tem um carrinho dele que também ficou para trás. E a gente caminhando pela casa, a gente vai perceber que realmente o Cauã sempre foi muito querido aqui na casa da família. Olha, isso aqui são brinquedos e alguns papéis, inclusive, que ele estava brincando, cortando essa semana, fazendo recorte, segundo ele, fazendo arte, é o que ele costumava dizer aqui na casa da família. Tudo isso aqui, olha só, os rabiscos na parede, tudo isso aqui é detalhe que o Cauã deixou para trás. Ele costumava dizer que é um artista aqui dentro da casa. Olha essas paredes aqui. Mais rabiscos deixados pelo Cauã, pela criança. A gente caminha um pouquinho aqui para o lado de cá. Tem foto dele por toda a casa. Olha, aqui tem uma foto nessa estante. E aqui em cima da mesa,
Deixa eu mostrar aqui. O Cauã foi para a casa da mãe, mas alguns documentos acabaram ficando aqui ainda, que nem foram levados. Olha, tem inclusive material escolar dele, certidão de nascimento dele, ainda está aqui na casa da Viviane. Aqui são os livros escolares que ele estava usando todos os dias, fazendo inclusive aulas online. São os documentos que ainda nem foram levados para a casa da mãe dele, porque segundo a Viviane e o G, vão brigar pela guarda da criança, viu? Mais aqui parede com mais rabiscos do Cauã, ele dizia que era arte rupestre. E aqui no canto, um pouquinho mais aqui na frente aqui da casa, a gente chega a um quartinho muito especial. O Cauã, quando ele não estava fazendo o dever de casa, ou então assistindo televisão, ou fazendo a arte nas paredes, como ele costumava dizer, ele estava aqui, nesse quartinho aqui, que ele usava como brinquedoteca. Cada cantinho tem um brinquedo dele. E nem todos os brinquedos, viu, estão aqui. Alguns brinquedos, inclusive, ele levou para casa da mãe dele. Ele me chama de mãe, né? É porque ele cresceu vendo os meus filhos me chamando de mãe. Em nenhum momento eu coloquei para ele me chamar de mãe. O relacionamento dele com a gente é de uma criança normal. Uma criança que tem uma família que ama, é até mimado demais, né? Ela reclama bastante do mimo dele. Ele é criado praticamente por adultos, não tem criança. Nesse vídeo, também gravado pela família de Viviane, Cauã chega à casa dos avós e reencontra os tios e as primas. Que saudade, filho. Tá com saudade da mamãe? Beija a mamãe. Eu te amo, tá bom? Eu te amo. Depois disso, Cauã não voltou mais para a casa da mãe. Viviane disse que foi a partir daí que decidiu iniciar uma briga na justiça para manter o sobrinho na casa dela. Tudo chegou nesse nível por culpa dela. Porque até então, até o dia 4 de abril, era tudo normal. Era tudo normal. Do dia 4 de abril para cá, que foi quando ela descobriu tudo que ela descobriu, que eu tenho tudo aqui no meu celular, foi onde ela travou ele lá. Viviane diz também que a partir de abril, a Aline decidiu proibir os tios de ver o menino. Cauã teria ficado 30 dias sem ter contato com a família de Viviane. Período que ela afirma que o menino era abandonado pela mãe dentro de casa. E ele relatou, com as palavras dele, que ele ficava sem comer durante esses dias todos, que ela teve que ficar com ele lá, que ela ficou com ele lá. E ele só comia quando ela chegava. Ele acordava o mais velho, ele falava para ele ir para o sofá. Então, isso traumatizou bastante ele. O medo dele voltar para lá é esse, dele ficar sozinho. E ele diz mais, ele disse que ela mandou ele mentir quando ele veio para cá, que ela mandou ele mentir e dizer que a vizinha tomava conta. E ele usa essas palavras: mãe, eu não vi vizinha nenhuma, não tinha ninguém lá. Para mostrar que na casa dela, Cauã nunca fica sozinho, Viviane mostrou um outro vídeo onde ela e o menino estão na cozinha fazendo bolo. E afirma também que Cauã já chegou a correr risco na casa da mãe. Quando o bebê, o pai do menino, irmão da Viviane, teria preparado uma mamadeira com cocaína para o próprio filho. Em um áudio gravado por Aline, mãe de Cauã, ela acusa o ex-companheiro do episódio. Quem deu cocaína pra ele foi você. Ou você se esqueceu, ou você bateu a cabeça. Você já se esqueceu disso? Ele tá aqui super bem, comendo, bebendo com o meu suor. Ele mandou ela brigando com ele, falando da cocaína, sem querer. Ele mandou pra minha irmã enviou pra mim sem saber o que era, e ele apagou. Só que o áudio já tava comigo. Ela falando pra ele, que ele falou pra ela que, como ela não tava deixando eu ver, ele iria na delegacia, porque a gente estava tudo com medo dela ter feito alguma coisa com o menino. Então ela pegou e mandou no áudio que podia ficar tranquilo que ela não ia fazer nada, diferentemente dele, que colocou cocaína na mamadeira, se ele já tinha esquecido tudo o que ele tinha feito. Então, pra gente, isso foi uma coisa muito grave, acabou com a gente. Viviane também acusa a mãe da criança de tentar envolver o menino em uma negociação de um carro. Aline teria comprado o veículo para o pai da criança, mas não conseguiu pagar o financiamento. Para se ver livre da dívida, teria aceitado abrir mão de Cauã. A gente estava precisando de um carro. Eu falei, Gê, você tem o dinheiro para receber. Vamos tentar negociar esse carro?
mata 2 coelhos. A gente já livra ela do nome, que ela tá com problema com esse negócio do carro, não quer deixar o carro mais com o Fábio, por causa de não estar pagando, e ela devolve ele pro convívio da gente, porque foi isso que ela deu a entender. Eu falei, mas você tem que colocar bem claro para ela que a gente poderia estar comprando qualquer outro carro, não esse. E aí a gente conversou com o advogado se não iria ter problema da gente negociar o carro com ela, né, por causa desse que a gente já estava colocando na justiça. O advogado falou, não, independente, vocês estão negociando o carro porque vocês precisam. Então ele mandou para ela a proposta, que queria negociar o carro com ela. Eu estava precisando do carro, se ela devolveria o Cauã ao convívio dele. Ela pegou e falou, sim, se você quitar, fizer tudo direitinho, eu aceito. Viviane guardou os prints das conversas e da negociação. Em uma das mensagens, Viviane e o marido dizem, se concordar, como você já falou, devolve o Cauã ao convívio dele, como era antes. E a mãe do menino responde, sim, me interessa. Em outra mensagem, o marido de Viviane pergunta se pode pegar a criança amanhã ou depois para ele voltar ao convívio dele. E mais uma vez, Aline responde, G, quando tiver tudo certo, ok? Não tem nada acertado ainda. A conversa seria a quitação do débito do veículo. Viviane e o marido também apresentaram um áudio que teria sido gravado por Aline, aceitando o acordo. Então tá bom, Gê, ele leva o carro, amanhã pra você vê o que eu tenho que resolver aí, eu assinar e pronto, e acabou a história. E eu perguntei claramente, se te interessar, né, você devolve o Cauã ao seu convívio normal, ele tá perdendo a atividade da escola, ele tá perdendo muita videoaula, o convívio dele aqui, tudo bem? Aí ela falou, respondeu só a parte de cima, me interessa sim, não vejo a hora de resolver esse assunto do carro. Ou seja, me interessava negociar. Não vejo a hora de resolver esse negócio do carro. Aí eu reiterei. Falei, Aline, tudo bem então, assim, e posso pegar o Cauã esse fim de semana? Assim ele já volta pra cá, ele tem muita atividade pra fazer, tal, ele volta ao convívio dele, tudo volta ao normal. Ela respondeu o seguinte, não, Gê, só quando estiver tudo ok. Na ação de pedido de guarda da criança, tanto os áudios quanto os prints foram anexados ao processo, mas não foram considerados suficientes pelo juiz, que manteve a decisão de guarda em favor da mãe. Por conta disso, Cauã voltou para a casa de Aline. O Cauã voltou aqui para a casa da mãe dele já por volta de 8 horas da noite. Quando ele chegou aqui, no apartamento da Aline, já estava sendo aguardado, claro, pelos irmãos que estavam aqui na sala, inclusive, e aqui ele ficou até mais tarde, além de aproveitar para rever os irmãos, conversar. Os três ficaram também jogando um jogo eletrônico e relembrando alguns tempos, alguns dias antes dele ir para a casa da tia. Ainda tem aqui sobre o sofá alguns documentos pessoais do Cauã, olha, carteira de saúde, tem aqui uma cópia da certidão de nascimento dele, que a Aline tem, porque a original não está com ela. Também tem um cartão de saúde. Olha, os documentos do Cauã estão aqui porque a Aline levou ontem durante o programa, caso ela precisasse. Então foi aqui nessa sala que ele ficou um bom tempo com os irmãos, jogando e conversando. O Cauã nesse momento está dormindo, ele está nesse quarto aqui. A gente não vai perturbá-lo, vai deixar ele descansar, porque, como eu falei, ele ficou até mais tarde aqui, conversando com os irmãos. Então é esse espaço, a partir de agora, que ele vai conviver, que ele vai ficar, inclusive aproveitar para continuar os estudos online. Segundo a Aline, é nessa mesa aqui, ou então no quarto, que ele vai usar tanto o telefone celular quanto o computador para fazer as lições de casa nesse período de pandemia do coronavírus. Então esse é o espaço que, a partir de agora, até que o juiz tome uma nova decisão, ele vai ficar com os irmãos e com a mãe. Aline conta que o filho foi muito bem recebido pelos irmãos. Foi uma noite maravilhosa. Quando a gente chegou aqui em casa, foi aquele abraço com os irmãos, né? Ele jogou um pouco no joguinho, jantou.
Não procurei fazer muitas perguntas para ele, porque eu tinha certeza que ele estava bem. Não tinha o porquê, né? O tempo todo eu só quis ter o meu filho, falar com o meu filho. E super tranquilo, aí ele não quis dormir na caminha dele, quis dormir comigo. Aí o irmão o do meio quis dormir comigo também, e ele falou, não, vai dormir eu e a mamãe. Tá muito apertado, Vitor. E aí dormiu, tá na minha cama ali dormindo. Dormiu um pouco tarde, né? O que estava na casa da tia e que o Cauã trouxe para a casa da mãe, está aqui, olha. São essas peças de roupa, né, que foram colocadas dentro de uma pequena mala. Então tá aqui, olha, camisetas, calções. Aqui tem alguns calçados que ele também trouxe da casa da tia. E claro, algumas peças muito pessoais e que toda criança, claro, gosta, que são os brinquedos. Olha, uma guitarrinha, os brinquedos que ele trouxe de lá. Ele já chegou e colocou nessa caixa aqui, brinquedos separados dele. Olha, alguns bonecos. São peças que, claro, o Cauã agora vai usar diariamente para poder se divertir novamente aqui na casa da mãe dele. Essa caixa aqui, a Aline estava contando pra gente que ela separou justamente para o Cauã guardar os brinquedos dele. A Aline também reconhece que o filho foi bem tratado na casa da tia. Eu quero manter a imagem que ele sempre teve da Viviane. É a tia, amou, cuidou. Em nenhum momento eu vou destruir isso, né? Até porque o Cauã ele é muito amado, tanto por mim, quanto pela tia, como pelos irmãos. Então, o que basta para ele é só o amor. A Aline garante que só pensa no futuro do filho do lado dela. Apesar de não ter as mesmas condições financeiras de Viviane, vai fazer de tudo para não faltar nada para ele. E daqui para frente eu procuro sim, não vai ser uma vida banhada a ouro, né? Como a Viviane sempre se propôs a dar para ele. Mas ele vai ter tudo aquilo que ele precisa, tudo que uma criança necessita, como os outros dois. Como ele já vinha tendo esse tempo todo, assim, vinha comigo, vivia a minha vida, a nossa rotina. A Aline também se defende de acusações feitas pela Viviane. No episódio da cocaína na mamadeira, ela assume ter mandado a mensagem, mas nega que o ex-companheiro, pai do Cauã, tenha colocado droga para o filho. Aconteceu que a irmã dele falou para mim que ia pegar a criança, que para mim deixar ela cuidar do bebê, que era o Cauã Henrique, que o Fabiano era capaz de colocar cocaína na mamadeira. Eu guardei aquilo para mim, não tinha prova, não sabia da vida do Fabiano, né? E guardei aquilo para mim. Guardei. Quando chegou num dia, numa briga, eu taco na cara dele. Você quer que eu refresque a sua memória da cocaína na mamadeira da criança? E ele fala assim para mim, você tá louca? Você tá louca? Você tava com depressão? Ele negou. Ele negou. Aí eu mando uma mensagem pra ele falando, peraí, Fabiano, você mandou pra Bia essa mensagem? Você mandou... Não, nem falo pra Bia. Você mandou pra sua irmã essa mensagem? Né? Que é a outra irmã dele, Fabiane. Quando a irmã dele, que eu questiono isso pra irmã dele da cocaína na mamadeira, que a advogada manda pra mim, que eu sou usuária de droga, eu falo assim, eu nunca fui usuária de drogas. Aí a Bia fala assim, não, a gente fala da cocaína na mamadeira. A cocaína da mamadeira não foi ontem. Cauã hoje nem mama mais mamadeira. E você acha que o seu menino, alguma vez, o seu filho, chegou a ter contato com droga na mamadeira? Não, nunca. E também rebateu sobre as negociações do carro e disse que em momento algum quis usar o filho no negócio. O G fala, Aline, é o seguinte, eu tô precisando de um carro, vou vender o meu e o seu me interessa. Ok. Aí eu falo pra ele, aí ele fala assim, posso ver o Henrique? Tipo assim, eu vou ficar com o seu carro, mas eu posso ficar com o Henrique? Eu não respondi nada. Quando ele fala assim, Aline, eu tô vindo buscar o recibo do carro, posso levar o Henrique? Ele achou que eu confiei de entregar o recibo na mão dele, até porque já era de conhecido. Ele achou que eu entregando o recibo na mão dele, ele pegaria o Cauã e seria uma forma de troca. Em nenhum momento eu fiz o meu filho de troca. E você não aceitou isso? De jeito nenhum. A Aline conta que nunca vai estar preparada para a possibilidade de perder a guarda do filho. Como mãe, sinceramente,
eu não se vejo sem o meu filho. Portanto, que nesse tempo todo, eu não estive separada dele. Não foi uma assim, eu estou te dando um filho para me cuidar, estou virando as costas e você se vira aí. Não, não foi assim. Se eu disser para o senhor agora que eu estou preparado de juiz chegar aqui na minha porta, bater na minha porta e falar assim, desculpa, entrega seu filho, para mim vai ser doído. Vão tirar o meu coração de volta. E diz que vai lutar por ele e acredita que Cauã vai escolher ela se puder decidir. Ele escolheria ficar comigo, com a sua mãe dele, com os irmãos dele, com a família dele, que sempre esteve aqui, sim. Separados por uma semana, sim. Mas sempre fomos a família dele, sempre somos o sangue. O amor é o que vence, sempre o amor. Né? E o amor de uma mãe, ela atravessa barreiras, né? Tanto de um filho também. Bom, eu quero agradecer pela Aline ter procurado o programa, ter dado a versão dela. A Viviane, eu acho que a partir de agora vai ficar só troca mútua de acusação. Eu acho que vocês duas, não é? Cada uma com a sua verdade, tem em mãos um material importante para ser usado, inclusive, no desejo de vocês para a justiça. E o que melhor aconteça. Eu acho que, sobretudo, vocês duas, como amam de verdade, isso aqui, eu acho que isso que me dá esperança nesse caso. São duas pessoas que amam de verdade a criança, né, que é o mais importante, e toda criança é apaixonada pela mãe. Agora, imagina só que delícia para uma criança de 5 anos poder crescer com duas mães, né? Com duas mães que vão dar amor, né? Claro que uma é biológica, né? Algo já, uma relação umbilical, e a outra mãe que pegou esse carinho desde o início. Eu acho que a criança de 5 aninhos só tem a ganhar com isso. Então, eu de verdade espero que vocês, agora, né, que tudo já foi colocado no ar, para que não haja injustiça e as versões sejam suprimidas, para que baixe a poeira, vocês voltem a se conversar, claro que com auxílio de advogados, para que o melhor aconteça para todo mundo, tá bom? Um abraço a vocês, muito obrigado por procurar o Cidade Alerta.